barco os seus discípulos e disse-lhes: passemos para a outra ponta do barco. E partiram. Navegando eles, adormeceu-os. E sobreveio uma tempestade, e o vento e o lago chiquearam, entrando em perigo. E chegando-se ele, o despertaram, dizendo: mestre, mestre, perecemos. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram, e fez-se bonança. E disse-lhes: onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilhavam-se, dizendo uns aos outros: quem é este? E até o vento e a água ouviam. Aleluia! Glória a Deus! Só tem. Aleluia, Jesus! Amados, quando observamos o Evangelho, o autor de Mateus, Santo Lucas escreveu, se trata de alguns anás, mas a biografia principal é falar do Evangelho pregado por Cristo. Uma das coisas que me maravilhou é como tão pouco o Evangelho de Jesus durou e tão muito foram feitos milagres e maravilhas através da vida. Uma das coisas que ocorreu neste verso, essa história que acabamos de ler, é que Jesus tinha chamado os seus discípulos para atravessar a margem do outro lado, para realizar uma obra, que era tirar o demônio de um homem, conhecido como Gadareno. A história trata de um acontecido fulminante. Este acontecido foi que, passando Jesus com os discípulos no barco para a outra margem, eu entendo uma coisa interessante aqui. Olhando pela forma humana, era para Pedro, Tiago e os demais ter questionado Jesus. Porque, segundo a ciência, tempestades terríveis aconteciam a caminho do lago de Gadareno. Pedro já era pescador experiente, usando a sua sabedoria, poderia sim questionar a Cristo, poderia sim dizer ao Senhor: Senhor, por que não mudamos a rota? Pois essa rota até o lugar onde iremos é uma rota onde acontecem várias tempestades. Pode ocorrer que dentro de um pouco que iremos, ou até mesmo a má sorte de chegarmos no meio do caminho e a tempestade chegar até nós. Por que não dizer isso? Porque Pedro era experiente com esse negócio de rio, de lago, de mar e de peixe. Só que o que é mais interessante é que quando olhamos com a tradução mais original, eles não questionaram, creio eu, pelo entender espiritual, porque a palavra que Jesus ordenou no começo, antes de passar para outra margem, é passemos no original, é chegaremos sem dúvida alguma, é alcançaremos a nossa meta. Então era a mesma coisa do que os discípulos estivessem escutando: entraremos no barco e aconteça o que acontecer, passaremos a margem e chegaremos ao outro lado. Os discípulos não questionaram, justamente por entender a forma que Jesus falou. Falou: passaremos. Ele não disse: entraremos no barco e quem sabe passamos. Não, ele disse: entra no barco comigo, e quando tu entrar no barco, passaremos para a outra margem, chegaremos lá. Algo interessante que chega a repreender o meu coração. Meu coração chega de angústia. É uma das coisas que ocorre no meio do ministério cristão, que é o nosso. Essa palavra mexeu muito comigo. O interessante é que em nossa vida, amados, pega algo que eu vou dizer aqui, porque estou sendo direcionado ao Espírito Santo a dizer. Algo que está sendo feito no meio da aula é justamente isso daqui. Jesus coloca os discípulos, aqueles que são discipulados pelo mestre, para passar para outra margem para fazer a obra. Só que o interessante é que quem adormeceu foi Jesus. Os discípulos ficaram acordados, foi o que eu acabei
por ser homens que já têm conhecimento federal de que mar não se deve dormir enquanto se está em navegação. Agora, uma coisa que eu aprendi aqui lendo a palavra do Senhor é que Satanás, ele nunca atacará no começo da tempestade, porque no começo da tempestade você está com a força toda. No começo da tempestade a navegação precisa de braço, porque para remar, naquela época era remo, era mão. Então Satanás, ele sabe que no começo da navegação os teus braços estão sarados, os teus braços estão fortes. Então ele sabe que no começo da navegação você está disposto a enfrentar qualquer coisa, você está disposto a agir contra Satanás. E vai estar que Satanás tem uma estratégia. Aleluia. Aprenda isso, amados. Remar dói o braço. Passar para a margem do outro lado dói o braço. Satanás espera a oportunidade do mestre dormir. E o que eu acho mais interessante na palavra do Senhor é que no começo da navegação, Cristo até fala. No começo da navegação, o Senhor até opera. No começo da navegação, o Senhor chama para passar para a alta margem. Só que no meio, aonde o crente fala, agora vai acontecer, agora meu marido vai ser salvo, agora meus filhos sairão das drogas, agora as coisas vão acontecer. Aí acontece algo impressionante, Cristo dorme. Ele fica em silêncio. E no meio dessa navegação, olha que interessante, amados. Não estou dando testemunhos, mas é fato que ocorreu até comigo. Quando chegamos no meio da navegação, tem uma estrutura que Cristo nos proporcionou, que chegaremos do outro lado, começamos a usar a experiência e deixamos a presença de lado. Por quê? O que eu acho mais interessante é, se você é proporcionado a ir do outro lado, o porquê que tu deixará Cristo dormir? Se Ele que te chamou para passar para a margem do outro lado, o porquê que devemos deixar Jesus dormir? Por que Cristo dormindo, nós não acordamos? Porque quando Cristo ele se retira, nós não chamamos. Porque muitas das vezes a experiência fala mais que a essência. O tempo que eu tenho de ministério fala mais do que a experiência. O tempo que eu tenho de oratória, de fala, de teologia, fala mais do que a presença. Nunca se viu tanto teólogo pregando sem presença de Deus. Pode se reparar que não se levanta mais paralítico. Pode se reparar, a palavra é linda, mas não se cura mais, não se batiza mais. Hoje em dia, não se vê quantos foram batizados pelo Espírito Santo. Hoje em dia, não sabe mais como que o missionário está na obra. Não se fala mais sobre isso. O que se fala demais é sobre prosperidade, é sobre bênção, é sobre Deus fazer, Deus mudar, Deus operar. Só que o interessante é que Paulo disse, para vivermos em Cristo, temos que abandonar nós mesmos e deixar o nosso Deus de lado. Jesus dormindo, só chamaram Jesus na hora da turbulência, só acordaram Cristo quando viram que a experiência não dava, só acordaram Cristo quando viram que a experiência sobre pescaria já não funcionava. Aí acorda Cristo. E algo interessante também, e é algo interessante quando Cristo acorda, porque ele acorda primeiro questionando a fé. Que fé é essa que ele questiona? É a fé de acreditar? Será que é a fé de ter paciência? Será que é a fé de esperar milagres? Será que é a fé de ter uma perseverança? Mas quando eu vi algo interessante. É justamente a fé de ser levantado por Cristo, em vez de fazer esperar por Ele. Porque quando Jesus o chamou, eu
ela se traduz a várias ocasiões. O poder retratado por Jesus em expulsar demônios e curar enfermos era o que era necessário como prioridade. Use o poder para curar quem precisa. Aleluia. E para remover aquilo que não era para dentro. Aleluia. Só que naquele momento acordaram Jesus dizendo: mestre, mestre. Agora percebam, o que eu estou falando aqui não é um modo de criar história, não é um modo de falar assim, é desse jeito, não. Olha o que eles disseram: mestre, mestre, perecemos. Sabe o que é perecer? É fracassar naquilo que você está tentando. Agora percebe-se, o mar começa a dar uma balançada, o barco começa a entrar água, começa a entrar em naufrágio. Só que o interessante é que com Cristo eles disseram: perecemos. Se pereceu, tentaram. Se pereceu, lutaram. Se pereceu, ocasionou que daria certo. Ei, aleluia. Só que o que eu acho mais interessante, eu acho que é quando Lúcifer, é quando o inimigo, ele tende a te afrontar. Porque enquanto você está no barco, é tranquilo. Porque é você e o barco. O barco você para e avança. Mas como se tratou de água, Aleluia. Aleluia. quando se tratou de água, era o mesmo que o inimigo está dizendo para eles: o barco vocês até tirou do lugar, o barco vocês vão até atravessar ele, mas eu quero ver vocês parar a água, eu quero ver vocês puxar um pouquinho dessa água do mar, eu quero ver vocês ter força sobre a natureza, eu quero ver você no meio da navegação com o braço dolorido, ter a mesma proporção do que Cristo. Eu quero ver se você tem. Eu quero ver se vocês que são discípulos, olhando para a Bíblia, Lúcifer dizendo a eles, eu quero ver se vocês são discípulos mesmos. Já que o poder vai ocorrer com vocês, eu quero ver mesmo. Porque na caminhada, Lúcifer, Satanás, demônios, entidades, farão esse teste. Farão essa luta. E essa luta, amados, cuidado. Essa luta nunca virá no começo da navegação. Aleluia. É por isso que no começo da navegação não se tem medo de orar de madrugada. No começo da navegação é monte todos os dias. No começo da navegação vai de todas as vigílias. Vem aqui no culto, vai na outra igreja, é porque tem sede. Só que o tempo vai passando e você vai vendo que a outra margem você não vê. O tempo vai passando e você vê que aonde Cristo proporcionou não chega nunca. Demora. Pode ver que muitas pessoas entram na igreja e têm a vida transformada em um ano. Tem pessoas que vão entrar e vai ver a vida transformada em 10. Outros demoraram 15 anos, 20 anos, 30 anos. Outros demoraram 50. Outros virão e virão à margem do outro lado em um mês. Só que deixa eu te falar, a dificuldade que temos de entender a margem é porque colocamos o nosso eu como a principal índice de não chegar. Aleluia. Quando a gente não vê a margem, não é porque estamos em pecado, não é porque estamos errados, não é porque estamos fazendo de maneira errada, é justamente porque não sabemos a dimensão da navegação. Só que a gente usa a força toda no começo, e o final, lembra-se, o final não é o plano de Deus. O plano de Deus é no meio da navegação, porque é no meio da navegação que não se deve desistir. Se você sai da margem do começo e está no meio da navegação, você tem certeza que você vai pular do barco. Você saiu no meio da navegação, teve a oportunidade de desistir. Você vai chegar no meio da navegação e vai desistir. Você vai chegar onde a água tomou conta do barco. Você vai pular o pior lado, que é a água. Ou você vai ter o fundamento de puxar, mestre, mestre, acorda.
Acorda porque precisamos do Senhor. Acorda porque necessitamos do Senhor. Um dos maiores erros que ocorre na igreja, não só brasileira, em todo o mundo, é essa falta de Deus, essa falta de Espírito, essa falta de chamar Jesus. Quando Jesus não está, queremos fazer do nosso jeito. Quando Jesus não opera, tentamos operar do nosso jeito. Quando Jesus não usa na palavra, usamos a nossa inteligência. Quando Deus não usa nos louvores, queremos usar a nossa boa oratória, a nossa boa fala. Deixa eu te falar, seja como Moisés. Se tu não ir, Aleluia. se tu não ir, eu não ir. Glória a Deus! Amados, existem algumas coisas que vai ocorrendo no meio da trajetória cristã. Dentro dessa trajetória, uma das coisas que infelizmente vão ocorrer testes. Esses testes, infelizmente, vão fazer muitos voltar atrás. Vão fazer muitos desistir. Esses testes geralmente vão nos impedir de acordar e nos render à luz para o inimigo. Esses testes, muitas vezes, eu vou falar algo aqui, amados. Espero que não tenha contradições com o que eu vou dizer. Porque eu não costumo pegar o que os outros falam e regaçar aqui em cima. Fala, Deus meu. Dificilmente você vai ver eu até falando de alguém que teve uma oportunidade mais cedo. Eu falo. Eu gosto. Mas deixa eu te falar. Muitas das vezes, o Evangelho ele vai estar aí, de forma que ele é. Mas ele só vai acontecer da forma que nós tentamos realizar. Deixa eu te falar algo. Não me leve a mal. Não me leve como um homem ruim. Mas a igreja funcionaria tão bem. Se ela vê seu irmão que doutrina, eu vou falar isso. Pode deixar. Se ela vê seu irmão que doutrina, em vez dela apunhalar, fazer esse outro lado. Porque se eu estou vendo o irmão doutrinando, eu já tenho que entender. Doutrinando eu não preciso mais de fazer. A doutrina já está vindo da parte dele. Então eu vou caçar aquilo que não está sendo feito. Repara-se que o milagre não acontece. A cura não vem. As coisas não acontecem da maneira que queremos na igreja. Só que sabe qual é a nossa preocupação? Bater em quem bate. Pregar contra quem prega. Pode bater no ombro do seu irmão do lado e perguntar para ele qual foi a última visita que ele recebeu. E tem gente um batendo no outro no altar. Agora, porque viemos aqui e pregamos o Evangelho com clareza, aí tem que distorcer tudo que nós falamos aqui. Quero dizer para os irmãos, quando eu vim aqui na frente, aceitei Jesus, já vou falar que eu falei com Deus, eu não gosto de contar o meu testemunho. Muitos aí, muitos amigos conhecem a minha história, mas poucos eu vou falar. Mas eu vou deixar algo aqui pequeno, curto. Eu não fui chamado por homem algum. Da primeira vez que eu fui chamado, um anjo visitou meu quarto. Um anjo maravilhoso. Antes disso, o inimigo veio primeiro. Veio me afrontando. E dizendo que da mesma forma que ele me usaria vários para contradizer. E ele disse, na minha cara, o que o anjo não falou. Ele disse, vejo na tua boca que a tua família mudará através da tua fala. Porque poucos delas, muitos são os cristãos, mas pouco tem a coragem de falar o que você fala. Mas ele se apresentou como um homem, do jeito que eu estou aqui, ó, terno, gravata, bonitinho. Ele disse, da mesma forma que tu fala com clareza, eu usarei a estratégia para te falar. Eu perdi a força.
Eu nunca tinha sentido aquele poder tão grande na minha vida. Era incomparável. E eu, no meu pensamento, eu disse: contra ti, eu não vou. Infelizmente eu não vou. Mas se Deus não deu, não vou dizer o que aconteceu lá na posse, no convento, mas ele se retirou. Pega isso, amados. Eu não fui chamado pelo homem. Quando eu digo uma doutrina aqui, ó, se você chegar até minha mãe, ela sabe. Às vezes eu tenho que apagar as luzes para não me incomodar, eu fico com ela lanterna. Ela não fala besteira, não, tá? Quando eu fui chamado, eu tinha 11 anos de idade. 11 anos escutando a voz do Espírito Santo. Fiquei durante 4 anos tentando entender que voz é essa. Se era inimigo, se era inimigo. Quando eu entendi, foi no dia que ele se apresentou. E disse: está confuso? Porque eu sou anjo, pai. Só que o interessante é que naquela noite o anjo desceu para mim. Algo maravilhoso aconteceu na minha vida naquele dia. A mãe tinha um vaso. Era de beber água normal, mas era um vaso bonito. Ele não só filtrava a água. Aquele vaso era maravilhoso. O anjo veio até mim. E ao decorrer ele foi chegando, eu senti força. Ele vinha olhando para mim com um sorrisinho no meio. Não dava para ver a aparência, só dava para ver a fisionomia. Ele não tinha uma performance como humano. O brilho dele era imenso, imensurável. Quando ele tomou conta do ambiente, eu tive uma prova que era minha mãe. Porque quando ele desceu, eu tive uma visão que minha mãe queria até mim. Só que na visão que eu tive, ele parou a minha mãe e disse no ouvido dela: fique aí, que o meu negócio é com ele. E eu não entendi aquilo. E o anjo foi e falou comigo assim: viu aí, né? Viu a força do inimigo que você vai enfrentar. Na mão tu não aguentará, na fala tu não aguentará, na Bíblia tu não aguentará, mas comigo sim. Aleluia! Vou fazer algo que tu não esqueça disso. Ele pegou um jarro maravilhoso, do Baracete, Capuz, nem padrão do Naraçai. Ele pegou um vaso maravilhoso, com azeite amarelo, com cor de ouro maravilhoso, e derramou sobre aquele vaso da minha mãe. E disse comigo assim: fala para o diabo, que toda vez que ele tentar contra você, encherei seu vaso novamente, e não te deixarei sozinho nessa peleja. Diga para ele que toda vez que ele descer e fazer tu perder tuas forças, o teu vaso eu vou jorrar azeite nele, e você levantará e falar com ele. Diga para ele que quando ele luta, é só uma oportunidade para tu crescer. Depois disso, demorei muito para ouvir a voz do Senhor. Daí tentei aprofundar na palavra de Deus. Foram anos e anos, até eu ter uma revelação que machucou meu coração. Certa vez tive uma revelação que Deus veio até mim em forma de um homem. E Deus me mostrou tudo o que aconteceria na minha vida, até a minha morte. E Deus me fez uma pergunta através da boca daquele homem, na visão que eu tive. Eu tive meu corpo tirado do próprio corpo, eu via o meu corpo no chão, dentro da minha casa, na minha sala, no ano 2017. Quando o anjo puxou e me levou para outra dimensão, eu duvidei do homem que eu vi. Porque eu falei: se o Senhor veio como um anjo, por que mandou um homem? Por que se mandou um homem agora? Porque o Senhor proporcionou este homem agora. E quando esse homem se apresentou, ele disse assim: estar aqui é meu vida. Só que a pergunta do Senhor é: você está disposto a passar por isso?
Quando eu vi, amados, eu gelei. Eu disse, eu não estou disposto. Perder família, perder parentesco, ser privado de pregar o Evangelho, se é o que eu sei de fazer de melhor, ser morto através de covardia. Quem quer passar por isso? Eu falei, eu rejeito. Eu, na visão, amados, quando eu acordei, eu não queria ter dito aquilo. Me arrependi. E o anjo, como um homem, olhou para mim e disse, tu duvidaste da minha fala? Terei eu que voltar novamente da mesma forma da última vez? E quando eu duvidei novamente, ele se apresentou de novo. E aquele anjo, vendo que eu reneguei, que eu voltei atrás, ele trouxe, amados, quando eu falei aqui, não é invenção. Ele trouxe até mim uma criança. Essa criança, ela veio com cabelo de mulher e com corpo de homem. Quando eu olhei aquilo, eu fiquei confuso até ouvir a voz dela, que era mulher. Corpo de homem, cabelo de mulher e voz de mulher. Deus disse para mim, se tu negará a mim, solta um sorriso entre os lábios. E eu ri. Essa criança riu para mim. Ele disse, chora. E eu chorei. E aquela criança chorou comigo. E quando eu expressei a chorar novamente, a criança expressou também junto. Deus foi e me disse, terei eu que tirar de você, Gabriel. Terei eu que tirar de você e dar a ele. E Deus começou a me mostrar muitas coisas através disso. Eu estou contando, amados, porque tem muita coisa que infelizmente me entristece. Porque quando a gente fala de doutrina, quando a gente fala algumas coisas que estão ocultas na Bíblia, mas que as pessoas não têm curiosidade de ir lá e buscá-las, fala que é heresia, não é de Deus, porque não foi lá ver, não foi fundo, não buscou. É por isso que muitas coisas que é dito aqui, ou em qualquer outro lugar, eu não tenho mania de ficar rebatendo. Eu prefiro vir aqui e falar o que é certo. Aí você mesmo faz a comparação com a Bíblia. Só que uma coisa eu quero que vocês entendam mal. Vou falar bem negativo. Então a gente não pode dessa. O irmão pode ter 1 ano de ministério, 1 mês. Não é porque você tem 30 que ele não vai te doutrinar. É, Jesus. Verdade. Dói mesmo ouvir isso também. É. Quer prova? Quem que caiu da cadeira e bateu a cabeça? Não era um sacerdote? E Deus mostrou a revelação para ele. Um menino de menos de 15 anos. É pregado que Deus só dá coisas boas. Rasga Elias da Bíblia. Rasga João Batista da Bíblia, que ficava comendo gafanhoto e bebendo mel no deserto. Rasga Elias. Foi no ribeiro esquerdo beber água suja que não era uma água potável. Foi cuidar de viúvas no meio do deserto. E quando no topo de Acabe, o desejo de Acabe era matar Elias. Então rasga Micaías da Bíblia, que foi preso e Josafá teve que remover de lá, porque ele falava a verdade contra Acabe. Rasga vários da Bíblia então. Rasga Paulo de Tarso, o homem que sofreu a vida toda e disse que a verdadeira, o poder dele verdadeiro estava na sua fraqueza. E toda vez que ele pedia para Deus remover o espinho, Deus não tirava. Remove este homem. É dito aqui também que devemos pregar o que vive. Então vamos rebater. Porque Paulo fala de casamento. Por que Paulo dá as maiores cartas às igrejas sem abrir e ir embora? Por que Paulo fala da sua vida para Timóteo, se os dois têm que se separar? O conselho foi esse: continue e persista.
diz a Bíblia, por rasgar Jesus também. Quem quer vir, siga-me, mas não tenho nada para repousar a cabeça, não tenho nada para se alimentar, não tenho quem me coloque em um lar. Remova Jesus Cristo da Bíblia. Remova Moisés, teve que abandonar a sua família para ir tirar o povo de Israel do Egito. Remova também Josué, que teve que ficar às bandas de Moisés, até Deus se apresentar para ele. Remova também. Remova então Eliseu, que teve que ter sunamita para repousar ele também lá, porque ele não tinha. Aleluia. Remova também Samuel, teve que ir embora do lar da sua mãe para viver a serviço, não a Senhor, a serviço. Era como se fosse obrigado. Arranca então. Eu vou provar mais. Porque a gente pega pré-doutrina, depois fica burdoando a gente. Tem que viver. Então para de falar de cura. Quantas vezes fizemos jejum, fizemos campanha no hospital e vimos o corpo perecer e a alma ser salva? Quantas vezes tentamos expulsar demônio e não conseguimos? Remova então isso. Para de dizer também sobre fé. Quando as pessoas abandonaram a obra, não devemos pregar mais sobre fé. Pararemos aí. Se fosse pregar o que nós vivemos, pararíamos agora. Olha a tua casa como está agora. Você pregaria a bondade aqui em cima? Olha o seu marido, a sua esposa como está agora. Você pregaria que Deus transforma a vida? Muitas das vezes você virá aqui e pregará para um homem e ele será liberto. Você verá seus filhos das drogas. Isso é que Deus prega. Aleluia. Falar que Deus opera e você nunca ouviu a voz dele. Remova tu também. É um evangelho curto. Se eu for viver o que eu não prego nada. Não pregarei sobre prosperidade, porque Deus não me prosperou em nada. Se eu fosse pregar o que vivo, vou parar com esse negócio de prioridade. Porque acordamos cedo, vai para o trabalho morrendo. Mas vamos, vai para a igreja, é só um probleminha que nós vamos mais. Podemos remover várias coisas. Para que dizer então que Jesus liberta? Para que dizer então que Deus transforma? Se daqui a pouco você vai ver o seu marido chegando embriagado em casa, você tem que entregar uma revelação, dizendo que Deus vai entrar no lar do homem e da mulher. Isso é viver o que pega. O evangelho é ao contrário. Você vai pregar o que não vive. Ainda mais no tom de espalhar o evangelho. Por que você acha que Paulo aconselhou os casados a se divorciar apenas por adultério? Não é porque ele sofreu isso. É porque ele viu motivação em dizer aquilo. Porque ele disse: vivam como mim. Por quê? Se doam pelo evangelho. Evite transgressões. Se for viajar, viva pelo evangelho. Se for ir, vai pelo evangelho. Se for ficar, fica pelo evangelho. É por isso que ele diz: seja como eu. Aleluia. Aí já tem outra contradição. Vivemos como Cristo. Como? Como? Por que você acha que Paulo disse: vivei como eu? Porque a dificuldade que ele viu em viver como Cristo estava nele. Ele viu que era impossível chegar da forma que Cristo chegou. Ele viu que não dava para alcançar da mesma forma que Cristo alcançou. Aleluia. Às vezes, amado, ficamos comendo balela. E quando o evangelho verdadeiro é pregado, acontecem essas coisas. É cara distorcida, é alguns que riem, é alguns que aceitam. Só que é quando é um irmão pregando meio quilo de profecia, quando é um irmão trazendo aquilo
E muito. Demais. Eu falei, mas deixa eu te falar. Interessante. Ele era amor. Aí, eu explicando essa parada de amor, veio uma outra palavra aqui, outra frase, que é dita muito na igreja e lá fora. Deus não faz exceção de pessoas. Rasga os apóstolos da Bíblia. Rasga os apóstolos da Bíblia. E aqueles homens, muitos segredos que Jesus disseram para eles, Deus teve que se remover da multidão. Deus teve que puxar eles para fora do arraial. Por que Cristo não disse na multidão? Será que foi porque ele amou a multidão e odiou os discípulos? Ou será que os discípulos deveriam ter a capacidade de ouvir no privado? Sabe por que eu estou falando isso, amados? Porque a gente tem uma mania de dizer aí, o Espírito Santo é para todo mundo. E Deus vai falar com tudo. Não é bem assim. Não é bem assim. É por isso que entramos naquela porta lá dentro. Não conseguimos realizar nada. Sabe por quê? Porque entramos naquela porta recebendo promessas. Promessas essas que você sabe se é Deus que está fazendo. Aí às vezes você vai ter 10 anos de mistério não vai se cumprir. Porque eu não consegui entender. Eu quero que me explique. Alguém me chama no cantinho, me explique. Por que não é pregado mais sobre o fim dos tempos? Quanto tempo não se viu alguém chegar e livro de Apocalipse? Aleluia. Por que não se fala mais de pureza? Por que não se fala mais de jejum? Fala de oração lá no jejum. Por que pouco se fala de propósito? Por que paramos de falar de dons espirituais? Jesus pessoa? Pior! Por que a doutrina não é bem mais vista? Aí tem uns hereges, é Velho Testamento. Nós estamos no Novo. O estranho é que Deus disse que passará céus e terra. Mas o que foi escrito não vai passar nada. Aleluia. Então o que Deus está falando? É amor? É amor alguma? Passarás o quê? E com a terra e o céu passará quem? Nós. Só que a minha palavra não. Aleluia. Vai lutar contra, vai passar também você, vai passar eu, vai pro outro. Ah, Jesus é só amor. Não cumpra aqui você vê, não. É, Jesus. Você está achando que eu falo assim, não, adultério, não é pecado quanto, não, alguns é pecado, outros não. Foi no momento da raiva, foi no momento ali achei que Deus aí, não, você é o único da você está na sua opinião, você não, você está na sua cabeça, você é o que diz seu braço. Aleluia. Aí fica catado. Sabe que fica catado? Porque não é acostumado a ouvir essas coisas. Não é acostumado. É por isso que quando João Batista chegou, o desejo não falar. O maior profeta visto ao olhar de Jesus. Nasceu primeiro e morreu primeiro. E sua pregação o fez ter a cabeça arrancada
cara do próprio corpo. Agora deixa eu fazer uma pergunta para a igreja. Como você conhece o homem de Deus hoje? Como seus olhos têm que olhar e falar, este é o homem de Deus? Como é que o seu olho vê isso? Seus olhos veem isso? Como que o teu córtex faz a tua mente virgem pensar que este homem é homem de Deus? Pensar que essa mulher é mulher de Deus? Pode sentar no cantinho e vai perceber que essa pessoa vai indagar. Falta de conhecimento bíblico. Porque está cheia de balela. Escuta aqui, rodopeia aqui, dança aqui, chega em casa não lê. Come poeira. Só que o interessante é que a gente prega bênção. Toda vez que eu entro naquela porta, eu já falo com Deus, merecedor, eu já não sou. Obrigado. Porque se eu morresse na porta, eu não entenderia. Toda vez que eu vejo um traficante amado, porque eu já fui do tráfico. Nem minha mãe sabe disso, que uma das coisas que eu fazia nas costas. Toda vez que eu vi um homem, eu morria de medo. Hoje não. Mas eu sempre, quando eu olho, eu falo, Senhor, se um homem desses me matar, eu sei que é por causa das minhas transgressões lá atrás, eu não sou merecedor, sabe? Agora, deixa eu falar para os irmãos. Os irmãos frisaram a cabeça. Na Bíblia existe uma diferença grande entre o homem que Deus usa e o homem de Deus. Eu vou falar para você. O homem de Deus, melhor. O homem que Deus usa, conhecido pelos dons dele. Onde que vai, faz milagre. Onde que vai, opera milagres. Onde que vai, tem uma laboratório. Onde que vai, transforma vidas. Faz batizar. Faz milagres. Eu prego o povo rodopeia, geladeira. E depois no dia chama esse homem de novo. Olha o interessante. É por isso que a gente vê escândalos da igreja. Ele prega muito, mas quando sai da igreja deixa muito no hotel. Ele prega muito, é casado, é casada, mas não pode ter homem, morre mulher. Esse é só o homem e mulher que Deus usa. Agora o interessante é que quando o sunamita olhou para Eliseu, ela disse, era aí que eu conheci o homem de Deus. Ele passava todo dia a porta da casa dela, ela disse, eu vou observar esse homem. Sabe o que isso significa? Que o homem usado é fácil. Ele vai ser usado toda hora. É a prova que pastores são usados dentro de centro de umbanda, de bêbados para falar com você. O homem usado por Deus. Depende da sua vida. Agora o homem de Deus ele tem que ser analisado. O sunamita analisou e disse, vejo que esse que passa, Bíblia, tá? Bíblia, vejo que esse que passa todos os dias, então não observou ele por um dia só, que passa a porta da minha casa, é um grande homem de Deus. Porque esse homem representou frutos. E lembrando, amados, eu vou deixar bem claro para vocês aqui. Dentro desse cenário entre Eliseu e sunamita, quando ela observa Eliseu, ela não tem milagres nele. Ele passava que era caminho. Ela não precisou de ver milagres para dizer que era homem de Deus. Ele não precisou falar nada para ela falar que ele é homem de Deus. Agora a igreja indaga isso daqui. Todo homem que fala, todo homem que tenta fazer algo, é indagado como homem de Deus. Cuidado, para você não se arrepender. Cuidado,
escandalizado que o cara é homem de Deus, é o nome que Deus usa, e depois você se arrepender com a sua própria fala, escancarar para todo mundo que Deus é homem de Deus e rolar escândalo, justamente por causa da boca. O maior problema, repara, eu vou falar, Deus, eu vou falar, repara, isso aqui é come, por que é come? Por que é isso aí? Come chão, ouvido. Pega seu YouTube, seu TikTok, chama as irmãs, me fala um dia que você viu o centro de Umbanda falar contra o centro. Pega as irmãs da macumbaria, vê se elas ficam falando mal uma da outra. Pega os muçulmanos, é até lei eles não fazer isso. Pega todo homem que trabalha com modo de feitiçaria, pega lá ó, as artes dos africanos, para ver se eles não eram mais unidos que nós cristãos hoje. Agora pega na internet, você vê crente falando de crente. Será que na igreja você não vê crente falando de crente? Será que no WhatsApp não tem mensagem de crente falando de crente? Aí eu vou fazer uma pergunta para a igreja. Deus tem que operar? O estranho é, eu fui quando eu estudava, há 10 anos atrás, essa passagem da Torá, eles diziam que no tempo de hoje, eles demorariam mais ou menos entre 45 e 65 dias para atravessar o deserto, até chegar até a prometida. Por que demorou 40 anos? Será que era porque Deus era ruim? Deus era chato? Será que o povo não estava preparado para entrar? Porque um dos maiores mistérios que ocorreu, livro de Números, capítulo de número 11, verso de número 4, e o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo da comida do Egito. Ou o vulgo que estava no meio deles veio a ter grande desejo, olha a fala, da comida dos egípcios. Os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram a pergunta para Moisés: quem nos dará carne a comer? E nós lembramos dos pepinos, dos melões, dos alhos e dos alhos silvestres, que em Egito comemos de graça. Agora se seca-se a nossa alma. Números 11:4, confira se vocês quiserem. Agora seca-se a nossa alma e não temos nada a não ser este maná. Este maná é vil. Sabe o que era o vulgo, amados e queridos? O vulgo era uma mistura, um pouco de uma mistura diferente. O povo era Israel, mas tinha alguém ali que não era. O povo sofria, mas tinha um povo ali que não estava em nada disso, só sentia desejo da comida. E esse vulgo teve a capacidade de moldar o caráter de Israel. Como um pequeno grupo de pessoas conseguiu ter a influência de mudar o comportamento de Israel, ao ponto de Deus mandar Moisés sair da frente, porque a ira de Deus tinha se estendido sobre o templo. Deus queria matar a população inteira, porque Deus disse: eu estou alimentando esse povo, cordoniza caiu do céu, fiz água sair da rocha, esse povo está murmurando. Eu falei aqui da última vez, não é porque vemos milagres que somos estruturados diante da obra de Deus. Às vezes você vai ver milagres a vida inteira e a sua estrutura não vai ser a base da igreja. Quantas pessoas dão falta de culto, quantas pessoas vêm todos os dias, não é em todo lugar,
pessoas que estão comprometidas com a obra, mas não conhecem Deus da obra. Faz tudo de maneira correta, mas quando se pergunta quem é o Espírito Santo, não sabe. Quando pergunta, tu sabe diferenciar a voz dele, o inimigo não sabe. A voz deles é diferente. O estranho, quando Micaías estava preso, Josafá chegou a Acabe, chegou até Josafá e disse: vamos até a Ramote de Gileade, vamos batalhar contra eles. Presta atenção nisso que eu vou dizer, irmãos. Eu falei com Deus antes de vir para cá, eu não gosto de pegar doutrina. Me acordo que esse tempo atrás eu preguei no salão, sentado na cadeira. Os irmãos pararam a música de Frank Clover. Só contei isso daqui. Eu achei maravilhoso. Aquele que fica pedindo. Chamou Mica, disse a Acabe. Josafá disse a Acabe: quem eu posso consultar? Quem eu posso consultar? Quem eu posso consultar? A palavra do Senhor. Aí Acabe disse: tem 400 ali. 400 ou 300 aqui. 300? 400 profetas de Acabe. Ele disse bonitinho assim: ó, vai até Ramote de Gileade, que Deus é contigo. Só que Josafá era daqueles homens que quando Deus não falava com ele, não ia. E quando Deus não dava uma cutucada, ele não ia. Ele tinha que sempre consultar a Deus antes de ir. Aí ele disse: ó, aonde tem mais alguém? Aonde eu posso consultar a palavra do Senhor? Aí veio um homem desestruturado e disse assim: ó, você chega lá e diz: os planos de 18, se eu não te der nada, quem aí eu posso consultar a palavra do Senhor? A Bíblia diz que apresentou-se um espírito de engano diante de Deus. Deus fez uma pergunta: quem disse para vocês que se eles for a Ramote de Gileade, eu serei com eles? O Espírito de Deus apresentou diante de Deus e disse: eu falei na boca de vocês, ou para vocês. Só que o servo tinha ido até Micaías. Quando o servo chegou até Micaías, quando foi até Micaías, o servo chegou até Micaías e disse assim: ó, os 300 amados, presta atenção aqui. Faz uma comparação do Evangelho de hoje. Faz uma comparação do Evangelho de hoje. 400 profetas estavam profetizando segundo a ordem de Acabe. Significava que 400 profetas estavam profetizando segundo a ordem de Acabe. Só que quando ele cita Micaías, é interessante. Tem um aí que nunca profetiza o que eu gosto. É sempre coisas más contra a minha pessoa. Só que aonde que estava esse homem? Se alimentando de pão. Ele não estava preso. Quer fazer uma comparação de hoje? Fala contra alguém grande. Prega contra algo que não está certo. Você vê se você não começa a comer pão e beber água, você está de pão. Começa a falar a verdade e você vê se não come pão a vida toda. Começa a falar a verdade para você ver se você não é assassinado na rua. Começa a falar a verdade se você não vai ver indiretas ditas no altar. Chamar no campo não chama não, mas indireta rola solto. Aí tem que achar Micaías comendo pão e bebendo água, preso, porque pregou a verdade. Só que Acabe tem um histórico ruim.
Jezabel. Como um homem desse deveria ouvir coisas boas de um profeta? Só que sabe o que mais me entristece? É que Deus teve que fazer ao início na pergunta: quem disse na boca desses 400? É estranho que Deus, tantos homens intitularam eles profetas, 400 profetas. E é estranho que quando eles falaram, se apresentou um espírito de engano de Deus. Foi eu que falei. Eu que citei na boca dos 400 profetas. E se eles fossem. Aí o servo vai e fala assim: olha que interessante. Pega na Bíblia, vê se não tem um tempo, vê se não tem por aí. Vai dizer lá. Porque os 400 profetas falou a favor deles. Você é mal mesmo. Aleluia. É, Jesus. Eu quero que você fale mesmo. Porque existem 2 reis ali. Tem 2 reis ali. E 400 profetas disseram que eles gostam. Que eles sentem na alma. O que faz eles chorarem. Ai, que Deus é contigo. E ele vai marchando. Vai marchando aí para a morte dele. Aí trouxe o homem, ele vai e fala. Uma coisa que eu sempre falo ao altar. Batendo não eu falo. É Deus falando. Porque quando eles aprendem, eles dizem: ó, será tipo o que Deus fala? Se Deus não falar, não será. Deus faz a pergunta novamente. Diga para eles: quem foi que falou que eles, com eles que eu irei? Diga para Josafá: se Acabe não ir, ele receberá livramento. Só que ele força a barra contra ele. Ele diz assim: ó, se você ir a voz de Gileade e voltar a vir, Deus não vai para ele. Ele estava diante de 400 profetas, 2 reis e um servo. E ele solta na cara de Acabe: vai enterrar a voz de Gileade. Se você voltar, Deus não vai olhar. Agora deixa eu te perguntar. Vou falar bem pertinho de vocês. Será que não é isso que está acontecendo aqui? Me explicam por que muitas vezes nós não podemos falar mais de virgindade. Me explicam por que não podemos dar conselho a casamentos. E não existe mais visitas ao lar para saber como está acontecendo as coisas. Porque tem coisa que está sendo pervertida e moldada para não ser pregado. Infelizmente, é uma situação precária de falta de doutrina. Porque o evangelho que se é pregado hoje é limitado, é ilimitado, é diferente. Você faz o que você quiser. Fica à vontade. Casa 10 vezes. Namora escondidinho. É, Jesus. Fica à vontade. Sabe que tirados do tempo? Porque acontece isso aqui, ó. Acontece isso aqui para isso aqui, ó. Não é extasiado. Porque o irmão e a irmã tem 10 namorados. Aí você bate contra isso, ela vai para a igreja que permite. É verdade. Só que nós vemos que eles estão indo embora, nós mudamos a mensagem. Adaptamos a mensagem. Só que ocorre um erro gravíssimo. Que quando trazemos a verdadeira, nós somos combatidos. Quando alguém vem aqui e sem querer, muitas vezes o irmão nem quer, mas
direcionados pelo Espírito e fala alguma coisa que vai ferir o coração, a pessoa não dá conta. Já não é convidado mais. Só que eu vou dizer uma coisa aqui, amados. E eu vou repetir de novo. De novo. De novo. Manda direto para mim, não. Não manda, eu não sou um homem ruim. Quando eu prego doutrina aqui, não é porque eu sou um homem ruim, não, amados. Eles devem ser moldados também. Não sou um homem ruim, pelo amor de Deus. A primeira vez que eu preguei, o Espírito Santo falou isso comigo. Você está sendo taxado como um homem ruim, um homem duro, homem que não tem sentimento. Olha o que a igreja pensou de mim. Mas eu vou dizer algo bem claro aqui. Não joga sermão para mim no altar, pelo amor de Deus. Não joga. Não cita meu nome no altar, pelo amor de Deus. Porque eu sentado ali, eu sempre falo, se o Senhor não falar comigo, eu removo e vou embora. Se eu for convidado para pregar, você falar que não vai, eu vou embora. Eu não prego, volto na igreja no dia, mas não prego naquele dia. Porque eu sempre falo com Deus, se tu não falar comigo, meu Pai, nada sairá da minha boca, porque eu não sou ninguém, eu posso estudar 30 anos, meu Deus. Nada sairá de mim. Só que Deus me mostra. E não mostra nada da igreja, não. Vai ficar bem claro. Se estiver errando, se estiver pecando, se estiver fazendo certo, bom, ou algo maravilhoso, Deus não está mostrando nada para mim, Deus está mostrando de mim. Porque toda vez que eu pego, Deus fala, rebate. Rebate o que eu usei e lutaram contra. Agora, por que não me chama no canto? Me prova na Bíblia que eu estou errado. Senta comigo na cadeira e diz, aqui ó, na Bíblia que você falou aqui ó, está errado. Por que não me chama? Tem medo? Porque eu não posso falar nada sobre mim, irmãos. Pega as coisas que eu falei aqui, prova na Bíblia que está errado. É simples. Mas prova para mim no canto. Eu estou aí no segundo, prova para mim no canto que eu estou errado. Aí toda vez é a mesma coisa. Aí a gente chega, fala, né? A gente bate dentro e fala, bate na gente. Aí tem que estar vindo aqui e remover de novo. E o Evangelho de Cristo não dá para si, não vai para frente. Ficamos cultos e cultos debatendo um com o outro. Porque tem que ficar provando coisas mínimas na Bíblia. Aí, eu vou falar de novo. Me chama no canto se eu estiver errado. Me chama no canto. Me chama no canto que eu já falei com Deus. Eu falei aqui aquela vez. Se levantar contra a minha pessoa, beleza. Agora levantar sobre a doutrina de Deus. Eu me removo. Eu largo isso aqui. Porque minha família tem prova. Tem amigos meus aí, ó, que nem acreditavam em Deus. E falaram comigo, não, eu não sei falar, agora eu estou buscando mais a Deus. Nós não é ninguém não, mas nós tenta. Aí chega e fica dando burdoada. Doutrina é bom, porque quando você chega ali fora, ó, na hora que você vai errar, você fala, ó, o irmão falou sobre isso. Verdade. O irmão bateu ali, não vou fazer não. Na hora que você chega, tem um ano que você não peca mais. Tem um ano que você não faz aquelas gracinhas. Vai ver, tem um ano que você antes de fazer escondido, parece que tem um irmão que bateu lá e viu você fazer. Você já vai fazer escondido e faz mais. Mas não, aí tem com o irmão de Deus te cobra na Netflix. Deus abençoe a sua vida. Só que tem uma irmã, as irmãs, até que o joelho marcado de tanto orar, não recebe nada. As irmãs não voltam de um culto, não recebem nada. Aí senta, às vezes a gente acabou de deixar uma mulherzinha aí, um profeta de Deus, meu filho. Nós é o quê? Aí quando a gente prega, bate contra nós. Aí quando chega irmão, é profeta, é pastor, é bênção de Deus. Nós somos o quê? O que é que eu disse que
pastor deixou a ovelha, as ovelhas e foi atrás daquela. Por que você acha que o pastor deixou as ovelhas? É para uma saber lidar com a outra. O pastor sabia que aquela que era desobediente, só que estava ocorrendo algo contrário. Na hora que sai, começa a bagunça. Na hora que ele deixa de falar, começa o repercutar contra o outro. Um tanto de versículos, livros da Bíblia ele vai pregar, que é rebater o que o irmão falou aqui, pelo amor de Deus. Aí reclama quando a gente vem aqui e fala. E vou repetir, às vezes, pode ser que nem me convide mais para pregar. Pode ser que não me chame mais. Mas amados, se eu ouvir uma palavra boa de mansidão, nós temos também. Não é à toa que começou bonito. Começou. Eu até achei que ia. Aí Deus, a gente caindo. Aí Deus vai lá, volta onde eu estou. Aí você vai bonitinho, Deus na casinha, meu Deus, volta. Se continuar ainda, eu não falo. Aí eu volto. Aí quando eu volto, eu me assusto. Então eu vou deixar um conselho bem claro, que não é só questão de mim, não. Quando o irmão Júlio pregar, quando a irmã Joyce pregar, quando o pastor pregar, o irmão pregar, amados, receba. Esquece o profeta aqui, ó. Vai ver se está certo aqui, ó. Porque se ele falar aqui errado e eu chegar aqui e falar pior ainda, quem é nós? Aí eu falo sem provar. Porque se eu chego no Júlio e falo, Júlio, você falou aqui, é de Deus não, e não prova que você é de Deus. Então, pelo amor de Deus, faça a obra com clareza, para ser patentes ao olho, para que não precise estar profeta vendo e desmanchando, que está escondido atrás de tapete. Amados, eu quero dizer para os irmãos que eu também não preciso, tá? Você vê que claro dos irmãos, eu não vou mentir para vocês, sempre falo com Deus. Para que isso? Pessoas boas, quantas vezes eu me peguei falando desse Senhor? A igreja não boa de congregar. Toda vez que você me usa, bater, certo? Isso aqui está acontecendo. E nós temos que ter isso, irmãos. Se você perde o Espírito Santo, eu falo, isso não está acontecendo isso. Você não deixa. E a gente acha que só as pessoas têm vários espíritos para nós. Tem muitas pessoas também, eu não sei o que é triste. O segundo ultimamente só bate. Tem uma coisa incomodando você, né? Se tiver mal para nós. Porque ele é excessivo, amados. Te garanto, se você perguntar para o Espírito, você tem vontade de falar. Mas que ela lá, a luz. Ela tem uma missão. Falando que ele diz aqui, ele nós testamos. Não, amados, você está tranquilo, almas de Deus. Não tem muito segredo, muito segredo na vida. As almas de Deus é difícil, é doloroso, mas é tranquilo. Não jogo de 7 cabeças, não. É nós que fazemos isso acontecer. Deus continua guardando lá de vocês, abençoando a vida de vocês. Deus continua blindando a mente, o coração, a alma. Dentro dos seus corações também a água.
tristeza, acabou minha inveja. E Deus veio transformar nosso coração com mansidão, com tranquilidade, com domínio próprio. Porque diz que precisamos, não, irmãos. Precisamos de brigar, não. Não basta o mundo brigando por causa de 50 centavos, 10, por causa de olhar mal. É para nós entrar no meio do outro também. Simples, amado. Chegamos tranquilo, culto a Deus, bênção, tudo. As irmãs cantaram hinos maravilhosos. Vamos de oportunidades boas aqui, irmãos. É só pegar um trechinho de cada pessoa que vai ligar. O problema é como a gente faz, a gente espera que as coisas boas para nós. Aí não está ligando mesmo. Parar de contar. Não, mas receba. Receba. Depois vai na Bíblia, pesquisa, vê se é isso mesmo. Se não for, chama o irmão no cantinho, não quero essa palavra, eu vou, mas isso aqui infelizmente não está bem, não vou explicar. Se ele explicar, beleza, se explicar, não. O irmão fala, não. Aí gera menos confusão. Então, que Deus continua guardando vocês. Porque os tempos são esses, amigos. As perseguições são diminuindo.